Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo 2 Crônicas, do capítulo 33 até o capítulo 36, os últimos capítulos desse livro. E fala sobre os últimos reis de Judá, antes deles, ou de Judá como um todo, cair nas mãos da Babilônia. E há um rei que nesses últimos capítulos me chama a atenção, é Manassés. Manassés é filho do rei Ezequias, que foi um bom rei. Na verdade, um dos melhores reis de Israel depois de Davi. Mas na sua sobrevida de 15 anos que Deus deu para ele, a palavra de Deus diz que nasce Manassés. E o seu filho reina após ele. E Manassés é o rei que reinou por mais tempo sobre o reino de Judá. Ele reinou durante 55 anos. Porque ele começou a reinar muito cedo. Ele tinha 12 anos de idade. Mas, diferente do seu pai, ele não andou os caminhos de Deus. Interessante ver um filho que nasceu cercado do amor de Deus e vendo o seu pai apaixonado pelo Senhor e como ele não seguiu os caminhos do seu pai. E é interessante você perceber que ele fez, e a Bíblia mostra, coisas terríveis, a ponto de, além de desfazer espiritualmente todas as coisas que seu pai fez, a Bíblia diz que ele se tornou feiticeiro. Isso é, ele buscou os mortos, ele fez coisas usando coisas ocultas nas trevas, e ele fez mais, ele chegou a matar alguns dos seus filhos em oferta a essas entidades. Que terrível. Mas num dado momento do seu reinado, os assírios, que eram ferrenhos inimigos de Israel, que estavam se levantando como uma potência mundial, eles tomam Jerusalém, eles prendem Manassés e o levam cativo para a Babilônia. E lá, Manassés, em dado momento, a Bíblia diz, debaixo de angústia e aflição, o que ele fez, ele lembrou de Deus. Ele lembrou do Deus do seu pai. E ele clamou a Deus. E sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus se tornou favorável a ele. E ao se tornar favorável, ele fez com que os assírios o libertassem, o levassem de volta para Jerusalém e ele voltasse a seu reino. E ele passou a reinar de uma maneira diferente, buscando a Deus, colocando todas as coisas no lugar e sendo enterrado no final da sua vida nos túmulos dos reis de Judá. Olha só, o que é que essa história nos fala, né? Talvez quando você visse isso acontecer, ou até o povo de Israel viu isso acontecer, talvez tenha dito assim, ou até a gente diria, né? Bem feito, né? Por tudo que você fez. Assim como virou as costas para Deus, como matou os próprios filhos, sendo feiticeiro. Talvez a gente dissesse isso, né? Que muita gente diz bem feito. Mas quando o seu coração quebrantou, e ele se humilhou, e ele clamou a Deus lá da sua prisão, sabe? Deus, ele não virou as costas para ele, Deus o ouviu. E a Bíblia diz que Deus foi favorável com ele. O que é que isso está falando? É que a graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. E que alguém pode até ir muito fundo no seu pecado, estar no pior lugar da face da terra. Mas eu quero te dizer que a graça ainda é mais profunda. Ela é maior. Né? Então, assim, o resultado daquilo que Adão, o primeiro homem, ele fez, que a Bíblia diz, por causa do pecado de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quer dizer, nós nos tornamos pecadores por causa do que Adão fez. E nada que nós possamos fazer por nós mesmos é capaz de desmanchar, nem tentando ser bom, nem pela nossa força de vontade, nós somos capazes de sair dessa situação e de nos libertar, de nos transformar e de nos livrar do nosso pecado. Nós somos incapazes disso. Quer dizer, fomos colocados numa prisão. Mas a Bíblia diz, por causa de um só ato de justiça, que é de Cristo Jesus, ele diz que ele tornou muitos homens justos. Isso é o que Adão fez e que homem nenhum pode mudar. Jesus, ele desfez, trazendo liberdade, salvação para nós. Por isso que nós podemos dizer, é nisso que está a minha afirmação agora para você, baseado nas Escrituras. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Isso é, Deus pode desfazer qualquer coisa que foi feita no seu passado e encerrar aquele passado e começar uma nova história para você encerrar bem a sua vida. Então, muitos reis de Israel, muitos reis de Judá começaram bem e terminaram mal. E Manassés é um dos piores reis de Judá e que reinou por mais tempo. Mas ele começou mal, mas ele terminou bem, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Então termine o ano, termine esse tempo, esse momento,
sabendo que a graça de Deus é maior, muito maior, do que qualquer erro seu, do que qualquer pecado seu. E o Senhor, Ele tem uma história nova para você. Quando nós mudamos o nosso coração, colocando Ele na direção de Deus, Deus em Cristo Jesus se torna favorável para nós. Amém, meu amado? Você recebe essa mensagem? Se você recebe essa mensagem, nos siga aqui no canal, se você não segue ainda, e multiplique essa mensagem para mais pessoas. Deus te abençoe, receba o pão da casa.